do mercado é o mesmo. Sim, e também mais a própria vereadora Alexandra Gonçalves também está simultaneamente na Ambifar e no mercado. Depois tenho mais uma adjunta, que também não ganha nada por isso, que está no próprio mercado. Ou seja, que está preparado, só uma pessoa remunerada em cada sítio, está a ver? Porque é o mínimo que tem que haver. Portanto, há uma pessoa remunerada em cada uma. E depois, a dado momento, aquilo vai se fundir tudo numa coisa só. Nomeadamente o Presidente. Obviamente. No caso do teatro não é o Presidente. Está pensado assim. Portanto, neste momento há 9 administradores nessas 3 empresas, só há 3 que são remunerados. A dado momento deixarão de existir 6, passarão a 3, e com os custos contabilísticos de revisões e de outras sinergias que as coisas vão ter, vai-se poupar dinheiro. Portanto, isso vai ter que ser feito. Uma das questões, e isto só para arrumarmos esta parte, aliás, até porque não tarda nada, vamos fazer aqui um intervalo, isto tem a ver ainda com o balanço. Lembro-me há uns tempos, e estávamos a falar aqui de todos os planos, a Câmara de Faro também foi uma das últimas a entregar o plano anticorrupção. Isso sei que já foi feito, juntamente quando foi feito os outros. Era uma das suas preocupações também, e tudo isto porque, segundo as informações, aliás, a percepção das pessoas, que as pessoas têm, e ainda há pouco tempo havia um estudo precisamente que falava disso, que as autarquias são das mais vulneráveis a este tipo de situações e provavelmente também onde eventualmente este tipo de situações ocorrem. Tinha a experiência também de uma outra Câmara. O que é que fez? O que é que este plano tem em conta, pelo menos nesta área? Olha, até já fiz 2 planos desses. Peço embora a acusação pública de que estava atrasado, já fiz 2. E explico-lhe a razão muito simples. Em primeiro lugar, a corrupção não acaba por existir esse plano. E a sua utilidade é nula ou perto disso. Devo explicar às pessoas que me estão a ouvir o seguinte: a corrupção acaba-se quando as coisas são despachadas em tempo e horas, quando há rigor sobre os funcionários, sobre os dirigentes, quando existem regras claras na edificação, na urbanização, na venda ambulante, na gestão das coisas fundamentais da cidade. Quando há regras claras... Todos os planos que falou. Quando há planos de ordenamento do território, quando há regulamentos para a gestão das atividades económicas e quando os funcionários respondem a tempo e horas, não há lugar à corrupção. Há critérios, são transparentes, há regras e é assim que as coisas se fazem. Fazer um plano é uma coisa que não tem grande fiabilidade, porque toda a gente faz um plano igual. Aliás, até havia um modelo tipo lançado a nível nacional para a NMP, que era só preencher os nomes e as datas à frente. Está a ver? De maneira que aquilo tem uma utilidade prática quase nula. Bom, entanto, a Câmara de Faro, quando eu iniciei funções, não tinha nada pensado sobre isso, rigorosamente nada. Eu vim de outra onde deixei alguns esboços feitos, mas entendi que devia ser feito no mandato de quem entra em funções, porque era uma coisa que tinha que ser feita exatamente naquele período. E por isso, de bom tom, ninguém deve deixar de dar a sua decisão na matéria e, portanto, é aquilo que cada município devia ter feito no início deste mandato, com alguns esboços mais ou menos elaborados pelos antecessores, mas era um assunto que tinha que ser entregue em outubro passado, mas houve, como se sabe, uma derrogação que era expectável, porque o Governo percebeu que os municípios estavam a entrar em posse no início de mandato, quando o prazo estava, digamos assim, a ser estipulado como referência, e por isso foi feita uma prorrogação. Nós aqui em Faro tomei como decisão o seguinte: escrevi logo uma carta ao Tribunal de Contas, dando a ideia de que nós íamos fazer um ajustamento na organização, o número de departamentos que ia diminuir, o número de chefias, etc. E por isso seria mais adequado o plano, porque obrigatoriamente tem que ser assim, tem que refletir quem é o responsável por cada coisa. E se nós íamos fazer uma alteração orgânica, não fazia sentido estar a fazer um plano que depois era alterado pouco tempo a seguir. Bom, mas mesmo assim, houve um entendimento de que deveríamos fazer. Nós fizemos, e até houve um lapso interno, porque a Câmara ainda não está toda a funcionar como eu prefiro e gosto, e depois de estar feito, houve alguém que se esqueceu de por simplesmente fechar um envelope e mandar para a entidade respectiva. Mas a cada momento nós constávamos como não tendo feito, quando já estava aprovado em atas e era público que tinha sido feito, mas não tinha sido fechado o envelope para ser entregue. Bom, mas essa questão está resolvida. E depois já fiz um segundo, porque entretanto, como nós já alterámos a orgânica há cerca de um mês e tal, já fizemos um segundo plano que já foi remetido também. Mas mesmo assim, eu digo-lhe que não é essa a maneira de combater a corrupção. É pela outra forma que eu disse. Regras, transparência, rigor, celeridade, isso sim. O facto de haver um plano com 30 páginas metido num envelope e entregue em Lisboa não significa que quem entregou o envelope não tenha nunca mais corrupção na sua Câmara. Obviamente que as coisas não são assim. Antes do intervalo, que temos de fazer um intervalo, eu deixo só aqui uma questão que deu muita polémica e continuam, os bombeiros municipais continuam a reclamar que a criação da FOCOM é ilegal. Já explicou isto várias vezes. Mas... Não é ilegal de maneira nenhuma. E se fosse ilegal, já algum tribunal tinha detectado isso. Eu estou a fazer o que é o normal cumprimento da lei. Mas sabe que em Portugal temos, por vezes, em alguns setores, mais dirigentes sindicais do que sindicalizados. E às vezes há dirigentes sindicais, para justificarem a sua existência, têm que fazer uns números públicos.
E é isso que acontece. Nessa matéria, eu ficaria preocupado se algum cidadão de Faro me tivesse dito: o senhor, pelo facto de ter feito essa nova organização dos bombeiros, eu fiquei desprotegido, não sou atendido, sou maltratado, a segurança da cidade está em risco. Nenhum cidadão de Faro, e são 80 mil, cá vivem todos os dias, nenhum até hoje, em 6 meses me disse: o senhor percebeu mal. Ninguém. Ou seja, as pessoas de Faro perceberam e está tudo a correr normalmente. Não é preciso vir nenhum sindicato a fazer um espetáculo qualquer, para se exibir para os meios de comunicação, a dizer que está aqui um grande drama armado em Faro. Não está drama nenhum. Portanto, as coisas estão a funcionar bem. Melhor do que funcionavam antes e com menos custos. E se calhar é isso que pica em algumas pessoas. Porque devo-lhe dizer o seguinte: nós tínhamos 2 corporações com 2 centrais de comando de comunicações, com 2 turnos simultâneos, com custos sobrecarregados que isso trazia, com pessoas que faziam horas extraordinárias virtuais que não eram reais, que encaixavam dinheiro de qualquer maneira, e com pessoas que exerciam a atividade de bombeiros em situações delicadas do ponto de vista da saúde pública e do equilíbrio em alguns momentos perante certas ocorrências. E isso teve que ser obviamente limpo e arrumado. E sei que, por vezes, esses interesses, quando são tocados, alguém se move. Mas nós estamos cá para ter bombeiros bem equipados, com condições de saúde operacionais, com exercício físico e preparação física para o efeito, e não com situações de anarquia e situações de indisciplina que existiam no passado. E isso acabou. E como tal, as coisas estão a funcionar melhor. As viaturas funcionam em harmonia, os piquetes também definidos, e as coisas funcionam bem. Eu estaria preocupado, repito, para concluir, se alguém da cidade, de um bairro, de uma qualquer zona, me dissesse: isto está a funcionar mal, foram chamados os bombeiros, não atuam, não se entendem. Isso não acontece, as coisas estão a correr bem. Portanto, não preciso de que algum sindicato mais ou menos artificial venha fazer espetáculos de perfeita gastronomia para arranjar com isso afirmações politiqueiras. A mim isso não me afeta. O que me afeta é ver o mau funcionamento que as coisas tinham e as não têm. Já agora, e há uma previsão de uma presença mista em algum local? Falo, sei lá, de um quartel novo, mas... Neste momento, a presença mista existe desde o dia 1 de dezembro. Se for neste momento ao quartel da Penha, lá estão bombeiros que há 6 meses atrás estavam em 2 corporações distintas e estão lá a trabalhar em conjunto, em perfeita harmonia. Houve 2 ou 3 cenas de baixo nível na noite de Natal e na noite de passagem de ano, que é bom que a opinião pública saiba disto, que eu próprio tive que estar no quartel numa dessas circunstâncias, que, estimulados por certos sindicalistas, quiseram fazer uma coisa que é humilhante, que é na noite da passagem de ano, na noite de Natal, gerar a provocação entre colegas, naquilo que é de humano e de mais sentido, que são essas 2 noites de trabalho, para com isso arranjar artifícios contra o Presidente da Câmara. Chegaram a esse ponto. E acho que o sindicalismo não é isso. É fazer as coisas com rigor, defender a verdade, defender a justiça, defender a formação profissional, defender a transparência. Para isso eu estou ao lado dos sindicatos. Agora, para fazer números destes, da noite de Natal e da noite de passagem de ano, humilhando pessoas, não contem comigo para isso e devo dizê-lo publicamente. Já agora, o que é que se passou? Uma das queixas cá dos sindicatos é que os bombeiros voluntários não ocorrem à chamada muitas vezes. Tem a ver com isso? Literalmente mentira. Quem diz isso sabe que está a fazê-lo de má fé. Neste momento existe uma relação perfeitamente operacional e articulada entre uns e outros. Os bombeiros voluntários merecem muito respeito da minha parte, porque muitas vezes, trabalhando em condições mais difíceis, são os mais disponíveis, permanentemente. E não arranjam artifícios de horas extraordinárias, de subsídios disto, daquilo, daquele outro, de baixas fraudulentas que existiram e outras coisas mais. Portanto, comigo isso não tem lugar. E estamos cá para fazer com que as coisas sejam verdadeiras e claras. E se me fizeram muitas perguntas nesse domínio, eu poderia dizer muitas coisas que são inconvenientes para muita gente. Por enquanto, vamos ficando por aqui, um pequeno intervalo nesta conversa, neste balanço dos 6 meses. Vamos a um pequeno momento musical. Voltamos já a seguir.
Estamos de volta à conversa com Macário Correia, Presidente da Câmara Municipal de Faro. Este balanço dos 6 meses, destes primeiros 6 meses, já passámos por aqui alguns dos assuntos. Vamos a outras das questões, obviamente, que